Eu havia falado para vocês lerem um monte de coisa, né? Mas eu dei mais ou menos uma ordem, uma sequência. E só para situar vocês, eu vou lembrar o seguinte, que o eu vou lembrar vocês o seguinte, só para situar vocês no plano do Sloterdijk. Que ele tá lidando com a subjetividade em cima de 3 parâmetros. Quer dizer, ele está desdobrando a subjetividade para entendê-la. Ele pega consciência, ele pega identidade e ele pega autodeterminação. Se você tiver consciência, é consciência mesmo. Se você tiver identidade, em geral é a pessoa, o eu. E quando você tem autodeterminação, aí tudo isso se transforma em sujeito. Então, a subjetividade, a gente pode falar que ela é, né, uma consciência, que ela é uma pessoa e que ela é um sujeito, dependendo desses três parâmetros que a gente pensa. Que quando a gente pensa consciência, quando a gente fala em consciência, a gente fala da reflexão, ou seja, daquilo que sabe e sabe que sabe. Quando a gente fala identidade, a gente fala de um eu que é idêntico a si mesmo. E quando a gente fala de autodeterminação ou de sujeito, nós estamos falando da capacidade de você tomar a frente das coisas e ter uma retaguarda de explicação por que você tomou a frente das coisas. Ou seja, de você ter aquilo que o Sloterdijk chama de autodesinibição. Você se desinibe para passar da teoria para a prática, mas você tem, né, uma motivação que é possível de ser expositiva do porquê que você faz aquilo. A priori ou a posteriori, mas enfim, você tem. Então, quando você tem essas 3 situações funcionando, você tem uma subjetividade. Em todas elas, há uma distância, para que se caracterize como subjetividade moderna, há uma distância entre falar tudo isso e não tocar na questão interior versus exterior, e falar tudo isso tocando na questão interior versus exterior. Porque a hora que eu estou montando a subjetividade, ao mesmo tempo eu estou montando essa dicotomia externo e interno. Bom, veja só. Se eu falar em termos de consciência, eu sei alguma coisa e eu sei que sei, né, tomo consciência, eu já tenho um grau de interioridade. Se eu falar em identidade, ou seja, de um eu que é igual ao si mesmo, a pessoa, eu tenho um outro grau de profundidade, um outro grau de interioridade. Mas quando a subjetividade fica mais profunda, ganha essa condição de interioridade, chamado profundidade do eu, né? É quando nós estamos falando em sujeito, porque aí entra a questão de você passar da teoria para a prática, tomar decisões, se arriscar, mas entra fundamentalmente 2 elementos nisso tudo, que é o eu quero, portanto a vontade, e a minha intenção que está associada a essa vontade, supondo sempre que essa vontade não é o desejo.
ok? Que a vontade é o eu quero. Portanto, tem junto com a vontade, né, tem um pensamento, tem um espírito funcionando, dizendo, eu quero tal coisa, ou eu quero fazer tal coisa, mas isso tem uma intenção. Então, a vontade, ela traz junto com ela o elemento da intenção. Quando nós entramos para este campo da intencionalidade, que está preso à ideia da vontade, entra também uma outra discussão, que é a discussão do tempo. Ou seja, enquanto eu estou falando de consciência, eu estou no tempo presente. Enquanto eu estou falando de identidade, eu estou no tempo presente. Ou, pelo menos, no alargamento do tempo presente. Mas quando eu estou falando de vontade, eu não falo em tempo presente. A minha noção de tempo que entra aí é passado, presente e futuro. Por quê? Porque quando eu ponho a questão da vontade na jogada da subjetividade, eu ponho duas outras coisas que nos elementos anteriores não aparecem, que é o passado, porque ele é aquilo que a vontade não pode mais mudar. E eu coloco o futuro, porque ele é aquilo que a vontade vai atingir de duas maneiras. Ou pelo livre-arbítrio, fazendo decisões, ou fazendo projetos, ou seja, inventando coisas que não existem agora, mas que vão existir no futuro. Então, esta capacidade de autodeterminação, que está ligada à vontade e que está ligada à noção de passado, presente e futuro, e que está ligada à noção de intenção, é isso que fecha a caracterização da subjetividade moderna. É isso que dá a complexidade da subjetividade moderna. Então, veja, quando o Sloterdijk está dizendo que eu preciso me desinibir para ser sujeito, ele está dizendo que eu preciso, no limite, de uma vontade e de uma intenção. É por isso que, no texto dele sobre sujeito, ele vai invocar um sujeito que tem muito a ver com as características que a gente dá para o empresário moderno, né? Ou seja, aquele cara que se arrisca, aquele cara que tem um projeto, aquele cara que quer construir o futuro, aquele cara que tem uma justificativa para se desinibir, para pôr tudo isso em funcionamento, né? Então veja como tudo isso depende de uma noção de tempo que os antigos não tinham. Ou seja, o tempo dos antigos é um tempo circular. Não cabe a novidade criada pelo homem. O tempo dos modernos é um tempo linear. Por quê? Porque é um tempo que já absorve o cristianismo e, portanto, absorve a ideia de um mundo criado, depois um mundo onde vem Cristo, depois um mundo onde Cristo morre, quer dizer, um tempo linear. As coisas não voltam mais. Então, cabe aí a ideia de novidade. Se cabe a ideia de novidade, cabe a ideia de liberdade no seguinte sentido, de que eu vou querer uma coisa, portanto, eu vou intencionar fazer algo que não existe agora e que no futuro vai existir. Portanto, no futuro vai haver alguma coisa nova e não um ciclo, e não um retorno. Então, isso muda completamente. Veja como a modernidade põe um termo que obriga a gente a pensar em progresso, enquanto que os antigos não pensam em progresso. Então, é claro que o Aristóteles sabe muito bem distinguir claramente entre o que é, né, tomar uma decisão, decidir por uma coisa e não decidir por outra. Ele sabe, não é esse o problema de não saber decidir. Decidir, ele sabe. Então, a questão da vontade querendo decidir, ele entende.
embora ele não tenha conceituado essa capacidade, essa faculdade do espírito chamado vontade, porque ela não é só uma questão de decisão, ela também é responsável pelo quê? Por fazer aquilo que não está feito, por querer alguma coisa que não tem, por querer uma coisa que, para ser realizada, tem que ser nova. E aí o mundo antigo se complica. Aí realmente o mundo antigo não tem elementos para começar a lidar com isso. É preciso você sair desse registro do cíclico e passar para o registro do linear. Quem faz isso são os judeus, são os cristãos. À medida que o Império Romano vai absorvendo o judaísmo e o cristianismo, ele vai tomando, né, o tempo como linear e vai podendo, então, ampliar essa faculdade chamada vontade, que diz eu quero e eu não quero. E que diz ao mesmo tempo eu quero e não quero. Aí entra a ideia do duplo. E aí nós voltamos de novo ao Sloterdijk. Porque o Sloterdijk está dizendo que existe sempre um duplo, que a subjetividade é sempre um duplo. Mas quando nós vamos para o duplo da consciência, nós não radicalizamos esse duplo. Porque eu sei que eu sei. Então, eu sei que eu sei. Então, eu estou pensando e eu mesmo estou pensando que estou pensando. Então, eu vou. Na identidade, a mesma coisa. Eu estou aqui e eu sou igual ao meu si mesmo. Então, os duplos aparecem sem muito drama. Agora, quando o duplo é invocado na questão da vontade, aparece o drama. E aparece, portanto, as questões de inculcação, as questões ligadas às intenções, aos dramas intencionais. Por quê? Porque veja que a vontade, ela sempre se manifesta duplamente, mas diferentemente da consciência, ela se manifesta ela contra ela mesma. Ela não se manifesta em sintonia com ela mesma, ela se manifesta contra ela mesma. Porque senão você nunca saberia que você tem vontade. Você precisa romper uma barreira para dizer eu quero. Se você não tiver uma contra-vontade, você não sabe que você está tendo uma vontade. Então, a vontade depende de um segurar, ela depende de um limite. Você quer fazer uma coisa e você está sentindo que algo te segura. E aí você quer. Esse querer é esse afirmar, né, da autodeterminação. Você se põe para fazer. Você quer fazer. Esse querer, né, dá um caráter de indivíduo para você, de identidade. Você fala assim, puxa vida, né? Eu quero, então sou eu mesmo que quero. Mas, ao mesmo tempo, quando você quer e não quer, você fica com a sensação de que esse não querer não é seu, embora ele esteja em você. Então, há uma série de situações onde o não querer aparece, sempre, aliás, para você poder querer. Se você não tiver nenhum não querer, você não tem absolutamente nenhuma determinação e, portanto, o querer não se põe. Então, veja como é diferente da consciência e diferente da identidade. A autodeterminação, o eu quero, ele depende de um não quero, junto com ele, sempre junto com ele. Você jamais falaria eu quero se você estivesse satisfeito. Então, depende de uma insatisfação, depende de uma negação você afirmar o eu quero. E nessa hora aparece, então, a figura mais completa daquilo que a gente chama de sujeito, ou daquilo que a gente chama de subjetividade. Veja que depende, portanto, isso tudo, de você poder ter o quê? Uma noção de tempo que a consciência e a identidade não precisam. Porque a consciência e a identidade, elas podem pegar o presente e estender o presente em termos espaciais para o passado e para o futuro. O Paulo Francisco deve estar entendendo bem isso que eu estou falando, porque isso é Bergson. O Bergson diz, o presente a gente pode empurrar para o passado e pode empurrar para o futuro, de modo que aquilo que a gente está fazendo agora, né,
Não fique com aquele problema do tipo assim, bom, o Paulo falou uma frase, agora já é futuro. Não, não, nós estamos vivendo o tempo presente. Mas o tempo presente é pontual. Né? Da hora que eu comecei a falar para agora, eu já estou no futuro. Então, como é que a gente lida com isso? O Bergson diz, a gente faz uma extensão no espaço. A gente fala, enquanto estiver acontecendo aquilo que está acontecendo, a gente pode ir jogando isso para trás e para frente e falar que da hora que começou essa fala minha até agora e daqui para frente é um tempo só. É só o presente que está acontecendo. Então, o presente anula o futuro e o passado, enquanto nós estamos lidando com o quê? Com consciência e enquanto nós estamos lidando com o quê? Com identidade. Mas quando a gente entra para o terceiro polo da subjetividade, que é a vontade, isso se desfaz. Por quê? Porque não adianta falar eu quero e empurrar para frente. Por quê? Porque não vai acontecer nada. O eu quero é para algo que vai aparecer e, portanto, vai quebrar essa noção de presente. Até o eu quero se realizar, eu posso estar pensando no presente, mas a hora que eu começar a realizar o eu quero, na hora que ele virar o eu posso, ou eu faço, aí eu vou ter uma quebra, eu vou ter que admitir que estou no futuro. Porque algo que não existia vai começar a existir. Entendeu? Eu quero fazer um tijolo. A hora que eu começar a fazer o tijolo, eu tenho que admitir que eu estou no futuro. Porque vai aparecer o tijolo no mundo que não existia antes. E a mesma coisa para o passado. A hora que eu falar que eu quero mudar o passado, e a hora que eu tiver a resposta de que eu não posso, eu vou saber que ele é passado. E não adianta eu estender para o presente, porque já foi. E eu não consigo mais querer retroativamente. Então, quando eu tenho essa noção de tempo, eu tenho perfeitamente a condição de ter a faculdade da vontade. E ela depende, portanto, de uma nova caracterização do tempo, de um tempo judaico-cristão. É por isso que ela aparece com a caracterização da faculdade da vontade, aparece com, né, o primeiro teórico que a coloca é o São Paulo, mas o cara que realmente trabalha com ela é o Santo Agostinho. É ele que vai teorizar isso e teorizar em termos de uma dupla contraditória. Inclusive, ele vai caracterizar isso como sendo uma situação contínua. Quer dizer, nós nunca vamos escapar de ter essa dupla vontade. Só escaparia de ter essa dupla vontade aquele que ficasse satisfeito, assim, no seu êxtase máximo, ou seja, na sua completa satisfação. Aquele que nunca precisasse falar eu quero. Né? Ora, a gente só tem duas situações que a gente fala, que a gente não precisa falar eu quero. Uma delas é a situação uterina. Um bom útero deve não deixar a gente falar eu quero. E a situação do Santo Agostinho quando ele encontra Deus. Se ele encontra Deus, né, ele está plenamente satisfeito. Ele não precisa querer mais nada. Ele não tem mais nenhuma vontade. Ele não tem mais nenhuma ele não tem mais que falar eu quero. Né? Tanto é que ele julga a situação sem Deus, e, portanto, a situação de pecado, na hora que eu falo eu quero. Na hora que eu falo eu quero, normalmente, eu não estou indo em direção a Deus, eu estou indo a não ser que eu fale eu quero e não fale mais. Porque toda vez que eu falo eu quero, é porque eu não estou satisfeito. E é porque eu estou buscando o quê? É porque eu estou buscando coisas que desaparecem, coisas que não são perenes. Mas se eu buscar uma coisa perene, uma coisa que se sustenta, uma coisa que me satisfaz, morreu. Acabou as minhas vontades. Eu fico em êxtase, eu fico né? Agora, enquanto for homem, eu posso tentar fazer isso, mas eu nunca vou conseguir fazer isso plenamente. Sempre vai aparecer um determinado momento onde eu vou querer fazer alguma coisa
mas não vou na direção de fazer alguma coisa por ela. Eu sempre vou querer fazer alguma coisa e vou na direção de fazer alguma coisa para preencher o meu ego. E não para preencher a própria coisa, para atingir a própria coisa. E a hora que eu faço isso para preencher o meu próprio ego, é que eu me volto, né, para as coisas mundanas. Portanto, para as coisas que são a vida sem Deus. Lembra? No paraíso, eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade no paraíso. No paraíso, tudo me é satisfeito. Né? Tudo me é satisfeito. Eu não tenho nenhuma ansiedade no paraíso. Tanto é que, para aparecer a vontade no paraíso, é necessário um elemento exterior a ele. Então, é necessária a cobra. Mas a cobra não pertence ao paraíso porque ela está sob o comando de alguém que está fora do paraíso, que já caiu fora antes, que é o demônio. Então, o demônio tenta, né, tenta a Eva e a Eva passa a ter vontade. Ela fala, eu quero, e ela convence o Adão. Né? Então, nessa hora, o elemento vontade aparece do exterior. E aí, então, ele se põe sempre, sempre, sempre. Né? E como Adão e Eva são homens e mulheres genéricos, nós carregamos essa vontade, essa má vontade conosco, que nos faz querer sempre, 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 e sempre procurar no lugar errado. Né? Sempre procurar no lugar errado. Se você procurar no lugar certo, se você encontra, você vai ficar satisfeito. Aí, você sabe que está no lugar certo porque o seu eu quero para de se repetir. Olha como é uma questão de uma psicologia muito bem elaborada. Né? Agora, bom, então você fala assim, mas o Agostinho trabalhou à vontade, então resolveu o problema. Ele equacionou aquilo que a gente precisa para ser o sujeito completo. Só que tem um detalhe. O que acontece depois, e é isso que é espantoso, e é isso que a Hannah Arendt fala no livro dela, o que acontece depois é que, repentinamente, a faculdade da vontade começa a não ser mais invocada. Tudo se faz para escapar dela, tudo se faz para não teorizá-la, tudo se faz para não aprofundá-la. É como se a gente tivesse uma descoberta que depois vai ter que aparecer lá no mundo moderno, né? Porque a vontade tem que se afirmar, principalmente na modernidade, né? Para você caracterizar o sujeito, mas ao mesmo tempo a história da filosofia busca não teorizar esse elemento, a não dar força para ele. Em outras palavras, quando a história da filosofia, ou quando a filosofia fala em vontade, ela começa a criar, né, uma série de teorizações para dizer que você está no mundo daquilo que é o falso. Por quê? Agora entra uma outra questão. Entra a questão daquilo que é importante para a filosofia e daquilo que não é importante para a filosofia. Ou aquilo que é importante para os filósofos e aquilo que não é importante para os filósofos. Os filósofos, e aí diz a Hannah Arendt, né? Ela diz assim, os filósofos, eles sempre procuram uma situação de calma, uma situação de paz, uma situação de perenidade. Só que eles vão encontrar a situação de paz, de perenidade, sempre no âmbito do pensamento e sempre no âmbito da identidade. Agora, quando eles vão para o terceiro polo, para o polo vontade, eles nunca encontram tranquilidade. A vontade é o elemento de intranquilidade. Ela é o elemento da intenção, da contra-vontade, do drama. Então ela diz assim, a vontade também é aquilo que é o mais contingente,
né? Ela é exatamente a parte do pecado, ela é o mais contingente. Você tem vontade, mas ela não estrutura nada. Ela não é o que fica, ela é o contingente. Ela não é o universal. O universal está sempre do lado do pensamento, da razão. A vontade está sempre do lado do contingente. E a filosofia odeia o contingente. A filosofia gosta do necessário. A filosofia odeia a guerra, ela gosta da paz. A filosofia adora as situações de calma, de perenidade. A situação da vontade não é de calma. A filosofia adora os universais. A vontade é particular. Então, entre o contingente e o não contingente, a vontade fica para o lado do contingente. Então, é óbvio que a filosofia vai interpretar a vontade como sendo a aparência falsa e não o real. A filosofia vai sempre jogar o real para aquilo que é estável, a verdade, e vai jogar sempre o contingente, o falso, o ideológico, para o lado da vontade. Então, a vontade fica sendo aquela parte que é necessária para o homem ser sujeito, para ele se completar a sua subjetividade moderna, mas, ao mesmo tempo, vai ficar sendo aquela parte que a filosofia quer se livrar dela. E é nisso que o Nietzsche vai sacar essa história toda e vai analisar a vontade a partir do momento que ele percebe que os pensadores estão encontrando um truque para fazer com que a vontade, se ela tem que, já que ela tem que aparecer, que ela apareça sem ser conflituosa. Então, o Nietzsche diz que a gente inventa um elemento para sintetizar a vontade, né? Ele fala que a gente inventa um elemento que é o eu. Ou seja, a parte da identidade do sujeito acaba encobrindo a parte do duplo da vontade. Você pode falar assim, mas a identidade também é um duplo, porque é o eu se igualando ao si mesmo. Mas isso não traz conflito. Então, isto dá uma ideia de unidade. Enquanto que a vontade, se pondo contra ela própria, se dá uma ideia de duplo. Então, quando eu analiso a vontade através do eu, que a subsume, eu elimino a duplicidade. E aí eu começo a achar que eu tenho uma vontade. Que na hora que eu não estou, que na hora que eu tenho vontade, ela se manifesta. E na hora que ela não se manifesta, não há vontade alguma. Sempre eu tenho uma vontade. Mas isso seria impossível. Né? Isso seria impossível. Então Nietzsche diz assim, o eu, ele escamoteia a duplicidade da vontade. Ele escamoteia o conflito. Ele faz você achar que há uma vontade só. Enquanto há sempre duas. O homem sempre está dilacerado. Você pode ver. Toda vez que vocês forem querer ou tomar uma decisão, ou ou iniciar uma série nova para construir alguma coisa que não existe, sempre vocês vão ter, né, uma vontade de não fazer e uma vontade de fazer. Vocês sempre vão estar dilacerados. Nós sempre vamos estar dilacerados. Mas quando a gente conta isso depois que a gente fez, a gente conta como se não tivesse tido dilaceramento. A gente conta dizendo assim, não, em determinado momento eu quis aquilo e aí eu fui fazer. Bobagem. Bobagem. Isso que a gente conta não é verdade. Quando a gente está no momento de decidir, ou quando a gente está no momento de iniciar alguma coisa para construir algo novo, a gente toda hora tem vontade e contra-vontade atuando. A gente fica o tempo todo dilacerado. Você fala assim, vou me casar e vou ter filhos. Depois você pensa bem e fala assim, eu estou com uma vontade de fazer isso, mas também estou com uma vontade de não fazer que é tão grande quanto. Se não fosse assim, a sua mulher não fica, a tua namorada não ficava te enchendo o saco. Ela sabe que você está querendo escapar. Ela sabe que você está com uma contra-vontade. Por isso que ela vai lá, fala assim, não, você se comprometeu, entendeu? É lógico, funciona assim. Todo mundo sabe que
nós, né, não somos esse unidirecionamento. Nós precisamos romper com alguma coisa. Nós precisamos nos autodeterminar. Nós precisamos o quê? Nas palavras do Sloterdijk, uma autodesinibição. A gente tem que fazer com que a vontade se ponha contra a vontade. Veja que tudo isso que eu estou falando significa o quê? Significa o abandono da dicotomia paixão versus razão. Essa dicotomia paixão versus razão, ela escamoteia, ela é ideológica para o Sloterdijk. E é ideológica também para Hannah Arendt. Ou seja, ela que faz com que a gente imagine que quem está lutando é uma paixão, um pathos e uma razão. Ou então o desejo do corpo e a razão. Não, não. Quando você tem a manifestação do desejo do corpo e da razão em luta, você tem uma subjetividade antiga. A subjetividade moderna tem esse elemento chamado eu quero, que não é o desejo do corpo, é o desejo do espírito. A vontade é espiritual. Ela não tem nada a ver com o corpo. Porque é você que põe ela. Não é uma vontade que emerge contra você. Não, é uma vontade sua. Você tem que falar eu quero. E nessa hora que surge o problema. Não é um conflito entre, como o do São Paulo, um conflito entre carne e espírito. Não, não, não. Esse não é um conflito cristão. Conflito cristão problemático não é carne e espírito, como o São Paulo coloca. Conflito cristão problemático é o do Agostinho. É a hora que eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero. E aí que entra o negócio. Veja só, você está diante o cara fala assim para você, né? Olha, vamos dar uma saidinha aí, a sua mulher não vai ficar sabendo, portanto, não tem problema nenhum. Você fala assim, aí eu acho que eu quero, hein? Eu quero fazer isso, estou precisando dar uma por fora. Ah, é? Né? Peguei no flagra. Ó, pegou no flagra, a Fran falou. Estou precisando dar uma por fora, né? Aí mas ao mesmo tempo você fala assim, bom, mas dizer para esse meu amigo que eu não quero é mentira. É mentira eu querer falar para ele que eu não quero, porque eu quero. Então, esse é o conflito. Não é o conflito, por exemplo, de você ter sede e você não poder beber água. Isso aí não é o conflito entre carne e espírito. É o conflito entre vontade e vontade. Esse é o conflito problemático que o Agostinho descobre. O outro não é problemático. O outro não é problemático, tá? Tanto é que você pode resolver. Né? O outro você pode resolver. Você bebe água e acabou. Não traz drama. Agora, quando entra a intenção, traz drama. Né? Porque aí você fala assim, não, eu fiz aquilo porque eu tinha a intenção mesmo, eu queria fazer. Então, a intenção é que leva ao drama. Isso é que faz com que a subjetividade seja uma subjetividade dramática, se ela for moderna. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue conviver com isso. Então, quando a filosofia entra, ela entra para dizer que essa vontade não é tão dupla quanto a gente pensava. Que, na verdade, não existe duas vontades reais. A vontade é sempre alguma coisa do âmbito do contingente, talvez do ilusório, né? Talvez até do ilusório. E, portanto, o pensamento racional, esse sim é permanente. Então, a filosofia tenta, ela tenta se livrar, né, desse problema que ela mesma inventou a hora que ela criou modernamente essa faculdade chamada vontade. Aí você poderia falar assim, mas por que ela criou? Bom, por tudo que eu disse agora, pela introdução do tempo, do novo tempo, pela introdução do novo conceito de tempo. Se o novo conceito de tempo não tivesse sido introduzido, não se introduziria a faculdade vontade no espírito. O espírito seria sempre um espírito que foi para Aristóteles. Um espírito que trabalha por decisões, mas que não trabalha pelo eu quero, que vai construir novas coisas. Então,
volto a dizer para você, a vontade não é o livre-arbítrio de você decidir por uma coisa ou outra. A vontade que preocupa é a vontade que vai falar, eu quero fazer uma coisa que não está feita. Decidir por uma coisa ou outra é decidir por duas coisas que estão feitas. Então, eu quero ir por ali e quero ir por lá. Então, pronto, os dois caminhos estão feitos. Eu vou escolher dois caminhos. Não é essa a questão. A questão é que a vontade também é responsável por outra coisa. É dizer, eu quero fazer tal coisa que não existe no mundo. E eu quero fazer, eu quero construir tal coisa, eu quero projetar, eu quero intencionar. Então, esse lado da vontade que é o problemático. E esse lado da vontade só aparece na hora que o meu tempo é um tempo linear, que é um tempo de passado, presente e futuro. Quando eu marco o tempo, aparece essa faculdade de construção do futuro, que é a vontade. E aí é que começa a aparecer o problema. Porque essa faculdade aparece sempre de maneira dupla. Ela sempre aparece com a característica de que, uma vez eu tendo feito aquilo que não havia feito, eu tendo feito aquilo que não existia, eu sempre vou poder dizer a seguinte coisa: puxa vida, eu quis fazer isso, mas eu também não queria fazer, só que agora não dá mais para voltar. Eu não posso querer retroativamente. Então, isso é o drama. Isso é o drama. Isso é o drama entre uma vontade que se exerceu ou de uma vontade que não se exerceu. Entendeu? Esse é o drama. É o drama do espírito com ele mesmo. Não é o drama do espírito contra o corpo. O corpo tem desejos e o pensamento é racional. Então, razão, desejo e vontade são coisas diferentes. A vontade é uma luta do espírito com ela mesma, que só aparece aí, na hora que eu invento uma nova categoria de tempo. É por isso que a vontade aparece com o cristianismo, com o judaísmo e com o cristianismo. Aparece no mundo romano e arrebenta com a concepção românica de façanha, de fatalismo. O fatalismo, apesar de ele ser muito popular dentro do cristianismo, ele não é uma coisa que veio do cristianismo. Ele vem do romano. Então, quando você pega uma pessoa dizendo assim, tudo tem seu tempo, sabe, tinha que acontecer isso mesmo, porque já estava tudo planejado, o plano de Deus está tudo traçado. Quando uma pessoa começa a falar isso, ela está completamente fora do mundo cristão. Tá? Ela está completamente romana, ela é completamente pagã. Completamente pagã. Ela não tem nenhum nada de cristianismo. Por quê? Porque os padres da igreja, eles quebram com esta noção romana. Ela não cabe dentro da Bíblia, essa noção. Né? O que é isso? É uma religião popular que sobrou de Roma. É paganismo. Né? É o popularesco. Nenhuma filosofia endossa essa bobagem. Né? Muito menos o cristianismo. Isso é uma coisa que ficou para trás. Né? Que o fatalismo. Né? Por que o fatalismo é uma filosofia fraca? Não é nem uma filosofia, é um senso comum. Porque ele tem uma contradição. Uma contradição muito fácil de você perceber. Se você fala assim, né, olha, eu estou doente, mas eu não vou chamar o médico porque as coisas são assim mesmo. Não vai mudar nada. Né? Tudo é assim mesmo. Nada vai mudar. Não posso fazer nada para mudar isso, porque esse é um plano que está traçado. Tudo tem sua hora. Chegou a hora de eu ficar doente. Eu vou ficar doente. Né? Então, eu não vou tomar nenhuma atitude. Então, portanto, eu não vou chamar o médico. Bom, se você admite que tudo está traçado e que, portanto, não adianta chamar o médico, então também estava traçado esta sua ideia de não chamar o médico antes
E, portanto, não precisava nem você ter esta dúvida de querer ou não chamar o médico. Porque já estava traçado antes a ideia de você não chamar. Entendeu? Então, esse fatalismo, ele não cabe. Ele entra em contradição com qualquer lógica que você puder usar. Então, ele é uma filosofia sem lógica, uma teoria sem lógica, o que faz com que ele seja uma coisa do senso comum, seja uma coisa quase mágica. Então, a igreja não adota isso. Quando um padre fala isso para um fiel, ele está usando da religião popular de Roma para se livrar do fiel. Ou porque ele fez seminário ruim e ele é burro. O que hoje em dia é uma coisa fácil de se encontrar padre burro. Porque eles fazem um seminário que é pior do que uma escola de. É uma escola ruim, né? Na maioria das vezes. Então eles também não sabem muito bem o que estão fazendo. Mas se você pega alguém que está dentro do cristianismo, ele, obviamente, ele não vai falar que as coisas estão traçadas. As coisas não podem estar traçadas. A sequência temporal do cristianismo não repõe as possibilidades. As coisas aconteceram, não volta mais. Não tem mais jeito de repor. E é óbvio que a intervenção sua no mundo vale. Também é temporal. Aliás, o Deus judaico-cristão mostra isso à medida que ele enfia Cristo no mundo. Ele está enfiando um elemento temporal, ou seja, antes tinha o pecado, agora vai daqui para frente ter uma religação comigo. Então, é daqui para frente. Então, ele marca presente, passado e futuro. O calendário antigo não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade de você. Por quê? Porque as coisas podem retornar. As coisas podem voltar. O tempo é cíclico no mundo antigo. Você nunca vai ouvir dizer, você nunca vai ouvir falar de progresso no mundo antigo. Você vai ouvir falar de esplendor. Então, uma civilização teve o seu esplendor. Ok, ela não vai ter progresso. Não tem a ideia de que uma etapa da frente é melhor que a de trás. Essa ideia é moderna. E essa ideia implica no homem poder se determinar, se desinibir e construir o seu futuro. Portanto, implica o eu quero. Portanto, implica a faculdade da vontade. Está vendo como está ligado? E, portanto, implica uma vontade sempre que luta contra uma não vontade. E, portanto, implica o drama. É nesse sentido que o drama pertence ao moderno. É nesse sentido que o conflito interno, o conflito de intenções, pertence à literatura moderna. Nenhum herói antigo fica com conflito de intenção, enquanto que todos os heróis modernos ficam com conflito de intenção. Aliás, o romance, que é a literatura moderna por excelência, a história dele é só isso. É só um drama interno do herói. Absolutamente não há nenhuma possibilidade de você ter outra história. O romance, ele é exatamente isso, né? Bom, o folhetim, que é um romance, digamos assim, popular, ele também é isso. Quer dizer, o cara gosta de uma moça, mas ela não é da condição social dele, aí então ele acaba querendo aquela moça, mas depois ele acaba achando que ele não deveria querer, né? E aí ele fica com aquele drama, se ele procura ela ou se ele não procura. Aí ele procura, os pais dela proíbem, aí então ele vai procurar a outra, né? E aí depois ele se arrepende, porque ele deveria ter procurado aquela. Então veja que é sempre um conflito de quero e não quero. E isso o cara escreve 400 páginas. E isso, tirado da literatura romântica e passado para o folhetim, é a novela do jornal e a novela da TV, né? Que é o drama interno. Isso não é o romance de aventuras. Isso não é o. Isso não é uma história de aventuras e muito menos é uma epopeia. Né?
Uma história de aventuras não tem isso, uma epopeia também não. Agora, o romance é um gênero literário que tem esse drama. E a filosofia não gosta do romance, né? Porque o romance traz esse drama. E a filosofia procura se livrar desse drama. Ela procura acalmar essas situações, né? A vontade é o contingente que estraga as coisas, afinal de contas, né? A Hannah Arendt diz que os pensadores, como eles precisam de calma para pensar, então eles quase que instintivamente acabam caindo nos braços do pensamento e da razão, né? E deixando de lado a vontade, porque a vontade é sempre o borbulhante, o efervescente. Agora, de tudo isso, voltando ao Nietzsche, o que o Nietzsche está fazendo, principalmente nos aforismos que eu passei para vocês, é dizer a seguinte coisa: de que maneira que os filósofos abafaram a conversa sobre a vontade? De que maneira eles se livraram do drama que a vontade traz? Eles se livraram criando uma individualidade inexistente. Ou seja, aparece o eu unifica você, você passa a achar que você é um e não dois, você passa a achar que a sua vontade não tem uma contra-vontade. No máximo, você passa a achar aquilo que o São Paulo achava, né? Que a questão é simplesmente uma questão de razão versus desejo, e aí você se livra do problema. O Nietzsche faz uma psicologia sem ter lido Agostinho, mas muito parecida com Agostinho. Tudo isso para quê? Para a gente poder entender, né, que a situação que o Sloterdijk está descrevendo do 2 em 1 não é somente uma situação gerada por uma, digamos assim, por uma ressonância interna sempre favorável, né? Há um buraco interno, né? Há um elemento interno que também é conflituoso e que por isso é interno. Por isso que dá a sensação de internalização, né? E que traz, obviamente, a culpa. Novamente, para você entender, né, a questão do antigo e do moderno, o Aristóteles ele tem clareza sobre a responsabilidade, mas ele não tem nenhuma preocupação com a culpa. Por quê? Porque a questão do Aristóteles é a seguinte coisa: assim, o que é o voluntário, né, pro Aristóteles? É aquilo que é o não causal, não, o não casual. Então, se não é casual, é voluntário. Mas para nós, não. Para nós, não, uma coisa ser não casual, não necessariamente ela é voluntária. Ok? A gente precisa ter uma intenção para falar que é voluntário. Por exemplo, a Hannah Arendt dá esse exemplo e você pode pegar e usar N exemplos parecidos. Você fala assim, o cara chega para você com uma arma, põe a arma na sua cabeça e fala assim: eu quero o seu dinheiro. Quero o seu dinheiro. Você responde: está aqui o meu dinheiro. Você entregou voluntariamente ou sob coação? Você entregou sob coação. Não foi voluntário. Ok? Não foi voluntário. Foi sob coação. Agora, para o Aristóteles, ele não está ligando se é sob coação ou se não é sob coação.
Como não é casual, como não foi uma coisa casual, ele simplesmente fala, não, foi uma entrega voluntária. Não foi casual. Não foi uma coisa casual. Foi uma coisa que você fez. Não foi uma coisa pela qual você não se responsabiliza. Você entregou, é da sua responsabilidade, sim. Foi você que entregou. Você entregou o seu dinheiro. Foi você que entregou. Então, é uma atividade voluntária. Não é casual. Não foi por acaso que se entregou. Não foi que caiu da sua mão o dinheiro e o bandido pegou. Não, o bandido quis e você entregou. Agora, para nós, não é voluntário. Por quê? Porque o bandido quis, mas não coagiu. A gente não queria, mas entregou. Então, veja só, a gente foi contrariado no quê? Na nossa vontade. O Aristóteles não pensa nisso, que a gente foi contrariado na nossa vontade. Por quê? Porque ele não tem teorizado para ele a faculdade chamada vontade. Ele tem a ideia de voluntário e de não voluntário. Se o teu dinheiro caísse no chão e alguém pegasse, foi involuntário. Se você entregou, sob coação ou não coação, foi voluntário. Isso muda completamente para nós. Sim, se você tomar pela razão, normalmente você. Sim, a vontade não decide nada. Por quê? Porque não tem vontade. Entendeu? Tem o ato voluntário, mas não tem vontade. Ele não tem os antigos, nenhum deles, nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, eles teorizam sobre a faculdade da vontade. Eles teorizam sobre o apetite, sobre aquilo que mais tarde vai virar o desejo do corpo. Agora, o que aparece no cristianismo, o que aparece em Agostinho, e aquilo que nós estamos falando, é a vontade enquanto um desejo do espírito, uma decisão intencional, psíquica, espiritual, da alma. Entendeu? Então não confundam com o desejo. Toda vez que a gente começar a confundir com o desejo, a gente começa a achar, né, que ter sede é alguma coisa da vontade. E ter sede é alguma coisa do desejo, não da vontade. Agora, eu querer construir uma casa, isso é algo da vontade. Entendeu? Agora, para o Aristóteles, quem decide mesmo é a razão. Para nós modernos, quem decide é a vontade. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Oi? Então, esse é o problema de todos os modernos, depois que eles descobrem a vontade. Depois que eles descobrem a faculdade da vontade, eles passam o tempo todo tentando mostrar que ela não é fundamental, que ela é falsa. Eles tentam escondê-la, eles tentam eliminá-la, eles tentam o tempo todo se livrar dela. Essa é a tese da Hannah Arendt. Ela fala assim, por incrível que pareça, justamente a época moderna, onde você fala tanto do sujeito que se autoafirma, você acaba escamoteando o drama da vontade, você acaba escamoteando o papel da vontade, você acaba fazendo com que apareça elementos que torçam a vontade. E é isso que o Nietzsche denuncia. Ele fala, qual é o elemento que faz com que a vontade não apareça como vontade dramática? O eu. O eu unifica. Ele é tão sacano, Nietzsche, que ele fala o eu sintetizador, para lembrar que quem fala em síntese é o Kant. Ou seja, alguma coisa que unifica, que sintetiza, é o eu. O eu penso do Kant, que acompanha todas as nossas representações, ele dá unidade para os pensamentos
E se houver alguma coisa que não tem unidade, como a vontade, vira alguma coisa falsa. Vira alguma coisa do âmbito do que deve passar, do contingente. É quase que uma reassimilação da vontade ao desejo. É quase isso. É quase uma reassimilação da vontade aos elementos corporais. Coisa que não dá certo. Coisa que depois do final do século XIX reaparece. O próprio Nietzsche é a mostra disso, né? Os 2 aforismos que eu pus para vocês lerem é a mostra disso. Vocês lerem, vocês vão ter clareza de que ele está mostrando o quanto a faculdade da vontade é necessária para você ter isso que se chama sujeito. Se não tiver essa faculdade, você não tem sujeito, mas ao mesmo tempo esse sujeito é o eu que vem para abafar essa vontade, para dizer que você, né, que você se impõe, quando na verdade você não se impõe. Quando na verdade você decide as coisas por uma vontade que está sempre sendo fustigada por uma contra-vontade. O Nietzsche até dá risada de a gente usar uma palavra para vontade. Ele fala assim, como é que pode, no aforismo ele fala, como é que pode a gente usar só uma palavra, vontade, para vontade? Como se você precisasse usar sempre de 2 palavras. Né? Ele fala assim, o mais engraçado ainda é você usar de uma palavra que sintetiza tudo para dar ideia de unidade e de apaziguamento. E essa palavra é eu. Né? Ele vai mostrando como que os pensadores estão escapando. É interessante por quê? Porque, paralelamente a isso, a literatura não está escapando. Paralelamente a isso, a literatura está mostrando só conflito, chamados conflitos internos. Agora, quando você tem um Hegel, quando você tem um Schopenhauer, quando você tem um Nietzsche, aí a vontade brota. Aí o drama brota. Tudo brota de novo, como se você estivesse redescobrindo o Santo Agostinho. É isso. A conversa toda é essa. Se vocês pegarem os textos, vocês vão fechar nisso. Né? Claro. Ele ajuda, mas ele não faz a função. Ele não faz todas as funções de um duplo, mas ele ajuda. Porque ele é só negativo. Ele só diz não.